Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Mais uma quarta-feira aqui com a gente. Chegamos no meio da semana e vamos ver o que tem no episódio de hoje. O TST analisa possível retaliação contra advogado da Caixa após ação trabalhista e o STJ reforça que empresas precisam comprovar dificuldade financeira para obter gratuidade de justiça. Também vamos falar da ação da CNI no STF sobre créditos tributários e da manifestação da OAB contra novas exigências para procurações de pessoas vulneráveis. No destaque Lolere, CNJ e INCRA integram dados territoriais para apoiar o judiciário na solução de conflitos fundiários. E na análise de hoje vamos abordar o papel da prova técnica em ações sobre medicamentos fora do rol da ANS após a ADI 7.265. No final do episódio a gente volta para ler o que vocês andaram comentando na edição passada. Então peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E ouvinte, se você quer sair um pouco da sua bolha, conhecer outros profissionais do direito e ampliar o seu repertório, o Além do Direito foi pensado exatamente para isso. Gi, vão ser 2 dias com muitos advogados reunidos, discussões sobre carreira, mercado e estratégia, além de grandes nomes, incluindo um ex-ministro do STF. Então assim, é uma oportunidade para fazer networking, melhorar sua visão profissional e tomar decisões de carreira com muito mais consciência. E olha, nós conseguimos um cupom de desconto exclusivo para vocês. É só usar podcast40 tudo junto que o desconto já vai ser aplicado na sua compra. O link vai ficar fixado aqui na descrição desse episódio e dos próximos, mas fiquem atentos que o lote pode mudar, mas o nosso cupom vai estar valendo até o dia do evento. Então manda para aquele amigo da faculdade e assistam juntos. E tem certificado de participação, então também vale para quem precisa de horas complementares. E no Giro Jurídico de hoje, a SDI 2 do TST manteve a decisão que restabeleceu o salário de um advogado da Caixa Econômica Federal, reduzido após ele ajuizar ação trabalhista para pedir jornada de 4 horas e horas extras. Depois de ser notificada do processo, a Caixa reduziu a jornada de 8 para 4 horas e cortou proporcionalmente a remuneração. O TRT da 9ª Região considerou a medida abusiva e apontou possível retaliação ao exercício do direito de acesso à justiça. No TST, a relatora ministra Maria Helena Malmon entendeu que a rapidez da alteração logo após a ciência da ação indicava em análise preliminar caráter retaliatório e levantava dúvidas sobre a boa-fé da empresa. A decisão foi unânime. A Corte Especial do STJ decidiu por unanimidade que empresas só podem obter gratuidade de justiça mediante comprovação efetiva da situação financeira e patrimonial, não bastando alegar inatividade ou queda no faturamento. A demonstração deve considerar elementos como ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado do exercício, fluxo de caixa, participações societárias e saldos bancários. Em outro julgamento, destacado no informativo 896, a primeira turma definiu por maioria que a comercialização de agrotóxicos com fórmula alterada, sem comunicação e aprovação, causa danos ao meio ambiente, aos consumidores e à saúde pública. Por envolver direitos transindividuais, o colegiado reconheceu a necessidade de reparação por danos materiais e admitiu a fixação imediata do valor da indenização na sentença. A Confederação Nacional da Indústria ajuizou no STF a ADI 8002 para questionar trecho da Lei Complementar 224 de 2025 que impede o aproveitamento de créditos tributários antes vedados quando uma isenção é substituída por alíquota reduzida. A ação foi distribuída à ministra Carmen Lúcia, que solicitou informações à Presidência da República, à Câmara e ao Senado. A CNI sustenta que, com a nova regra, o fornecedor passa a recolher o tributo e incorporá-lo ao preço, enquanto o comprador também arca com a tributação de sua operação sem poder compensar os valores por crédito. Para a entidade, essa restrição em relação ao IPI, ao PIS e à CONFINS
fins, viola o princípio constitucional da não cumulatividade ao permitir a cobrança sucessiva ao longo da cadeia econômica. A OAB decidiu encaminhar ao Congresso manifestação contra a redação atual do PL 2239 de 2022, que cria novas exigências para procurações particulares assinadas por pessoas vulneráveis ou hipossuficientes. A entidade sustenta que as formalidades podem aumentar a burocracia, gerar novas informações e dificultar o acesso à justiça, além de criticar a falta de critérios objetivos para definir quem deve ser considerado vulnerável. O projeto também altera as regras da gratuidade da justiça, prevendo hipóteses específicas para concessão do benefício, como renda líquida de até 2 salários mínimos, participação em programas sociais, situação de violência doméstica, pertencimento a comunidades indígenas ou quilombolas e representação pela Defensoria Pública. O texto passou pelo Senado e retornou à Câmara para análise das alterações. Vamos agora para o destaque Lolere. O Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária firmaram um acordo de cooperação técnica para integrar informações territoriais do INCRA ao Cirenejude, Sistema de Análise Georreferenciadas do Poder Judiciário. O acordo foi assinado pelo presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, e pelo presidente do INCRA, César Andrighi. Os dados, pareceres e subsídios técnicos do INCRA passarão a apoiar a Comissão Nacional e as Comissões Regionais de Soluções Fundiárias do CNJ. A intenção é fornecer aos magistrados informações sobre áreas envolvidas em conflitos coletivos de posse, como a existência de assentamentos, processos de desapropriação, regularização fundiária ou destinação pública do imóvel. Também foi instalada a Câmara de Apoio Técnico à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, criada pela Portaria 315 de 2026. Enquanto as comissões nacionais e regionais exercem funções de coordenação e orientação da política judiciária para conflitos fundiários coletivos, a nova Câmara funcionará como espaço permanente de diálogo, escuta qualificada, articulação e cooperação entre diferentes instituições. Edson Fachin afirmou que as medidas também atendem a preceitos internacionais e citou decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionados aos conflitos agrários brasileiros. Segundo ele, a Corte já associou parte desses conflitos à concentração da propriedade da terra e à morosidade do sistema de justiça, apontando uma violência de caráter estrutural. O ministro recordou ainda 2 episódios que resultaram em condenações do Brasil pela Corte Interamericana: o assassinato em 1982 do advogado Gabriel Salles Pimenta, que atuava para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, e o episódio de Eldorado do Carajás, em 1996, no qual 21 trabalhadores rurais sem terra foram mortos e dezenas ficaram feridos durante uma ação da Polícia Militar. A Câmara de Apoio Técnico terá entre suas atribuições manter uma escuta estruturada de movimentos sociais urbanos e rurais, comunidades atingidas, povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. Também fará interlocução com universidades, defensorias públicas e Ministério Público. Fachin ressaltou que a nova estrutura não substitui a Comissão Nacional nem as comissões regionais e não retira suas competências. A proposta é aproximar a política judiciária da realidade dos territórios e ampliar o suporte técnico e institucional para o tratamento dos conflitos fundiários coletivos. E vamos agora com a nossa análise que está disponível lá no portal. A de hoje é assinada por Vitória Paixão Barbosa de Lira. O tema central é como a prova técnica passou a ocupar papel decisivo nas ações sobre cobertura de tratamentos fora do rol da ANS após o julgamento da ADI 7.265 pelo STF. Em setembro de 2025, o Supremo validou a Lei 14.454 de 2022, mas condicionou a cobertura extra-rol ao cumprimento de 5 requisitos cumulativos e determinou que o juiz consulte previamente o NATJUS sem decidir apenas com base no laudo do médico assistente. Um processo julgado pela 29ª Vara Cível do Recife mostra a aplicação desse novo regime. O beneficiário de 87 anos tinha adenocarcinoma pulmonar e apresentou progressão da doença após tratamento. Um exame genético identificou mutação específica no gene MET. E a
oncologista prescreveu Cabimatinib, ou Tabrecta, registrado pela Anvisa para essa indicação. A operadora negou a cobertura, alegando ausência do medicamento no rol da ANS, não enquadramento na diretriz de utilização e caráter domiciliar do tratamento, além de mencionar suposto uso off-label. A análise sustenta que o uso domiciliar não afasta a cobertura porque a legislação prevê exceção para antineoplásicos orais, enquanto a alegação de uso off-label não correspondia ao registro sanitário do medicamento. O ponto mais relevante envolveu a inexistência de alternativa terapêutica eficaz incorporada ao rol. Nesse caso, o laudo de biologia molecular teve papel central ao identificar uma mutação específica para a qual não havia inibidor de MET incorporado pela ANS. Assim, um documento antes tratado muitas vezes como acessório passou a sustentar um dos requisitos mais discutidos da tese do STF. A evidência científica também entrou no debate. O Capnitinib foi estudado em ensaio de fase 2 não randomizado, e a sentença se apoiou ainda em 3 notas técnicas do Natjust favoráveis ao uso do medicamento naquele contexto clínico. Para a autora, a avaliação da evidência em terapias de alvo molecular precisa considerar o padrão metodológico próprio dessa área. A decisão também tratou do ônus probatório da operadora. O juízo entendeu que não bastava afirmar genericamente que os requisitos da cobertura excepcional não estavam preenchidos. Para afastar o tratamento, caberia à empresa demonstrar tecnicamente a existência de alternativa no rol com eficácia, segurança e custo-efetividade comparáveis para aquele quadro específico. Ao final, a sentença determinou o fornecimento e o custeio integral do medicamento enquanto houvesse prescrição médica, confirmou a tutela de urgência e fixou a indenização de R$5.000 por dano moral. Não houve recurso e o trânsito em julgado ocorreu em julho de 2026. A conclusão é que após a ADI 7.265, a discussão sobre tratamentos fora do rol se tornou ainda mais dependente da qualidade da instrução probatória. Laudo molecular, relatório médico detalhado e negativa formal da operadora passam a ocupar posição central na demonstração dos requisitos exigidos para a cobertura. E essa foi uma das análises publicadas no portal da Law Letter. E a próxima análise que a gente lê aqui pode ser a sua. Se você é advogado, bacharel em direito e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto aqui pela descrição do episódio. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês que escutaram a gente até aqui. E vamos ver o que vocês andaram comentando na edição passada. Começando aqui pelo Reinaldo, que a gente não lê já tem um tempo. Ele falou o seguinte: como é triste uma grande empresa, a Casas Bahia, pedir uma recuperação judicial. Uma empresa que fez e faz parte da grande maioria da população. Além dos juros altos, também podemos considerar as vendas online que acabaram afastando as pessoas das lojas físicas. Aproveito também, Vitor, para ler o comentário da Shirley Gomes, que ela disse: ótimo episódio, vamos que vamos. Lembrar hoje de fazer minha inscrição no Além do Direito. E vamos então fazer que nem a Shirley, se inscrever no Além do Direito e usar o cupom podcast40. E também, Vitor, aproveitando, a Adriele comentou: bom dia, pessoal, senti falta da frase do dia. E olha, Adriele, a gente tá colocando na sexta para ter uma frase pro final de semana e na segunda para ter uma frase pra semana. Mas se vocês quiserem, a gente pode implementar aqui todos os dias. Comentem aqui embaixo o que vocês preferem. E aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Todos os dias você recebe no seu e-mail várias outras notícias que não abordamos aqui no programa para você se manter ainda mais informado. Aproveita também para seguir o podcast, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todos vocês que escutaram a gente até aqui e até amanhã.